Olá, eu quero perguntar para você hoje, você crê mesmo na Bíblia? Você acredita na palavra de Deus, neste livro? Você sabe que existe um termo, acho que na filosofia, ou um termo filosófico que chama-se argumentação circular, o argumento circular. E esse argumento circular nada mais é do que uma argumentação falaciosa. Aqui no termo diz enganosa, que consiste em definir um termo ou um conceito usando o próprio termo ou conceito que está sendo definido. E um dos maiores exemplos é a própria Bíblia, pois nós dizemos que ela é a palavra de Deus, só que ela mesmo diz que ela é a palavra de Deus? A sola Escritura pode ser uma falácia do argumento circular, por exemplo? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar. Na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Como é bom ter você aqui com a gente ao vivo, pois nós temos estes momentos para estudarmos mais a Palavra de Deus. Você sabe, esse é um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Não tenha preconceito, pergunte o que você quiser e nós vamos dar a resposta baseando-se na Bíblia. Logicamente que a sua pergunta é baseada na Palavra de Deus, é baseada em religião, é baseado na parte espiritual. Faça qualquer pergunta, manda pra gente. Vamos ver como que professor Leandro Quadros responde à luz da palavra de Deus. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Espero que o nosso telespectador aproveite esse tempo para estudar a Bíblia conosco e vamos esperar que você envie suas perguntas. Nós partimos do pressuposto de que a Bíblia tem as respostas mais lógicas à nossa fé e as questões que envolvem a nossa existência. Pode ser estranho para você que não crê na Bíblia, mas convidamos você a acompanhar o programa para você ver que a fé bíblica, ela se apoia sim em evidências. E eu convido você a enviar a sua pergunta, será uma satisfação para nós recebê-la. Muito bem, você sabe que nós abrimos o programa de hoje de uma maneira filosófica, pois chegou uma dúvida, uma questão, um desafio para a gente aqui com relação ao argumento circular. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas esse tipo de argumentação é uma argumentação falaciosa, é algo que tenta provar através de si mesmo aquilo que você quer dizer. Então, um dos maiores exemplos que se fala sobre esse tal argumento na filosofia é a palavra de Deus, é a Bíblia. E a pergunta do Gustavo Fayal, que ele mandou para a gente, foi desafiadora. E nós abrimos o programa de hoje com ela. E olha só como ele fala. Eu gostaria que o professor respondesse se a sola Escritura não é uma falácia do argumento circular. E que ele desse referências de livros para defender a sola Escritura. E eu li aqui o conceito do que é o argumento circular. Quando você vai no Google e procura sobre esse tal argumento, essa argumentação, você vai ver ali que é uma argumentação falaciosa que consiste em definir um termo ou um conceito usando o próprio termo ou conceito que está sendo definido. Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela diz que ela é a palavra de Deus. Diante da dificuldade ou impossibilidade de se provar que a Bíblia é a palavra de Deus, faz-se necessário invocar a própria Bíblia como prova de que ela é a palavra de Deus. E por isso acabam acusando que é uma falácia, que é um engano, a palavra de Deus. Talvez você que nos acompanha aí
você é uma pessoa que não acredita no livro sagrado. Uma pessoa que você não acredita na Bíblia, sendo a sola escritura, ou que te define tudo nela mesmo. Professor Leandro Quadros, como que essa questão aí desse argumento circular, que nada mais é do que um conceito de uma falácia, e dizendo que a Bíblia pode ser uma falácia desse argumento, professor? Como é que a gente defende isso usando a Bíblia ou, quem sabe, outra forma de acreditarmos que ela é a palavra de Deus? Tito, é uma pergunta muito interessante. Eu quero explicar brevemente, para o nosso telespectador que a afirmação, por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela disse ser a palavra de Deus, ela pode ser falaciosa dependendo da forma como a pessoa apresenta. Mas o princípio sola escritura em si, ele não é falacioso. Vou explicar o porquê. Vou ler aqui um texto que aparentemente daria apoio para a ideia de que a Bíblia que o cristianismo argumenta de forma circular, mas vou demonstrar que não é bem assim, tá? Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu posso pegar essa declaração e dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, porque ela mesma diz ser inspirada por Deus. Eu posso tornar isso aqui um argumento secular. Só que o princípio sola escritura, ele não me convida a fazer isso. Por quê? Porque a fé bíblica se baseia em evidências. E aqui está o detalhe. Lógico que para eu aceitar a Bíblia como regra de fé e como palavra de Deus, o elemento fé se faz necessário. Você lê em Hebreus 1,6, por exemplo, que sem fé é impossível agradar a Deus e que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele se torna o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. Então, o elemento fé está presente, sim, na aceitação da Bíblia como palavra de Deus. Só que, por que não necessariamente isso envolve um argumento secular? Porque a Bíblia nos convida e nos dá critérios para que ela mesma seja testada. Aqui que está a diferença. Tá? Então, por exemplo, quando você vai para Deuteronômio 18, 21 e 22, você vê que a Bíblia dá critérios para você testar profecias, por exemplo. Aqui fala, por exemplo, de falsos profetas, Quando alguém diz que é um verdadeiro profeta, apenas se o que ele predisser se cumprir, isso indica realmente que ele teve uma comunicação especial com Deus e que Deus revelou para ele algo acerca do futuro. Okay? Então, a Bíblia dá esse critério em Deuteronômio 18, 21 e 22. E a própria Bíblia tem centenas de profecias preditivas que, se nós avaliarmos logicamente, vamos perceber que há razões, sim, para a Bíblia se identificar como palavra de Deus. Por exemplo, tem profecias. Um grupo de profecias que eu gosto muito é as de Daniel, que são profecias apocalípticas, Em Daniel 2, ali é predito a história do mundo com muita antecipação. Em Daniel 2 você vê que depois do Império Babilônico, Deus revelou para Daniel que viria a Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e que a divisão de Roma causaria, por exemplo, o surgimento dos países europeus atuais. Então você vê, a Bíblia afirma ser a palavra de Deus, mas ela apresenta critérios para você testar o que ela mesma prediz. E aí, quando eu vejo em Daniel 2 que ele profetiza o surgimento de Medo-Pérsia, Grécia, Roma e Europa com milênios de antecedência, então eu percebo o seguinte: olha, eu tenho critérios racionais e lógicos para eu crer que a afirmação que a Bíblia faz dela mesma é verdadeira. Então você percebe?
Eu não preciso argumentar em círculos necessariamente para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu posso utilizar-me de evidências e critérios. Mas ao mesmo tempo devemos reconhecer, né? Como diz Hebreus 11:6, o elemento fé vai acabar fazendo parte, não tem como. Até mesmo, por exemplo, o evolucionista, o macroevolucionista, ele tem que ter fé. Por exemplo, ele não esteve no início de tudo para ele provar que o mundo macroevoluiu a partir de um organismo mais simples. O cristão também não esteve presente no início para ver como Deus criou todas as coisas. Então, para crer na criação conforme apresentada na Bíblia e no evolucionismo, tudo isso requer fé, em última instância. Só que, obviamente, o criacionismo, o cristianismo apresentam o quê? As suas evidências. E aí, o que fazermos? Se duas cosmovisões diferentes argumentam possuir a verdade. Olha que interessante, no fim das contas, devemos sempre nos esforçarmos para não argumentarmos de forma secular, circular, na verdade, não é? Mas no fim das contas, em algum momento, vamos acabar argumentando dessa forma. Então, até o próprio evolucionismo vai acabar argumentando de forma circular em certos momentos. Então, o que fazer? Essas duas cosmovisões precisam ser testadas. E a Bíblia convida a você testar ela mesma. Testar as duas cosmovisões. Ver quais apresentam mais dados lógicos, quais apresentam menos contraditórios e tomar uma decisão lógica, racional, que também vai ter o elemento fé, para decidir qual das duas cosmovisões está correta. Eu finalizo convidando você a fazer uma análise do que Jesus Cristo disse sobre a Bíblia. Eu me utilizo muito de Jesus Cristo, por quê? Primeiro porque eu creio que Ele é o Salvador, creio na divindade dEle, mas se eu não cresce nisso, Ele é o personagem que dividiu a história, a inteligência dele, emocional, por exemplo, é muito superior a de qualquer ser humano que já veio neste mundo. E ele me coloca numa situação em que eu tenho que aceitá-lo ou não. Não tem como. Não vou entrar nesse ponto agora, mas, por exemplo, o que ele diz sobre a Bíblia? Em João 10, 34 e 35, Cristo diz que a Escritura não pode falhar. Em Mateus 4, Jesus usa textos bíblicos para refutar as tentações de Satanás e ele diz que esses textos bíblicos se constituem na palavra de Deus. Ele chega a dizer em Mateus 4:4, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E em João 17:17, Cristo diz, em sua oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Cristo, ele é muito claro no seu posicionamento. E o que eu convido você a fazer? Avalie a forma como Cristo tratava a Bíblia. Veja se a maneira como Cristo tratava a Bíblia era racional ou não. Avalie as evidências em torno do texto bíblico dadas também por Cristo e você vai perceber, o elemento fé estará presente ainda, mas existem critérios muito fortes para crermos na Bíblia como palavra de Deus. Eu finalizo, já que você pediu alguns autores que trabalham na defesa da fé cristã, eu vou lhe indicar alguns. Óbvio, nós não concordamos com tudo que eles dizem, mas são pessoas usadas por Deus, e outras foram, né, porque já são falecidas, usadas por Deus para mostrar a racionalidade da fé cristã. Então, eu vou te indicar brevemente alguns livros. Você pode ler um autor que você pode, não só pode, como deveria ler, é C.S. Lewis. C.S. Lewis defende muito bem o cristianismo de uma forma lógica, filosófica, coerente. Dos livros dele, você pode ler, por exemplo, O Cristianismo Puro e Simples, uma argumentação muito boa, muito sólida. Então, C.S. Lewis. Você pode ler Norman Geisler, por mais que eu não concorde com tudo o que ele diz, o que é natural,
um grande apologeta, um grande defensor da fé cristã, Norman Geisler, tem vários livros nesta área. Tem um livro, Respostas aos Críticos, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, um baita de um livro. Ele tem também Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, da editora Vida Acadêmica, e por aí vai. Geisler escreveu dezenas de livros. Você pode também analisar Josh McDowell, que tem um livro que foi reunido, 2 volumes em um, ficou um livro enorme, muito bom. Novas evidências que exigem um veredicto. Você vai ver ali evidências fortíssimas a favor da Bíblia, da fé cristã. E você pode também se familiarizar, entre outros, Ravi Zacarias, William Lane Craig. Então tem muita gente boa usada por Deus para mostrar que bíblica e filosoficamente o cristianismo é muito forte e é muito sólido. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa, você pode mandar a sua pergunta para o nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora, é como se fosse um torpedo, sabe? Aquelas mensagens do seu smartphone, não é o WhatsApp, é aqui no nosso SMS. Você manda e eu recebo na hora. Você pode também usar as redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Deixa eu até colocar no ar aqui, não sei se eu já coloquei, o nosso blog no ar, pois então, a partir de agora, ele já está no ar. Você pode também usar o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso SMS. A questão é a seguinte. Olá, meninos, a paz do Senhor. Me chamo Andréia, sou de Aracaju e a minha dúvida é sobre o povo judeu. O meu pastor fala sempre que o povo judeu tem uma bênção especial, pois se trata do povo escolhido por Deus. O que eu não entendo é o judeu não reconhecer Jesus como um Messias, e mesmo assim, Deus tem uma bênção especial para eles? Professor, a gente vê na palavra de Deus que o povo judeu foi um povo escolhido por Deus, né? Mas por que não reconheceram Jesus como o Messias, professor? E eles ainda continuam sendo um povo escolhido? Aí que está o detalhe. Deus, na verdade, eu prefiro usar outra expressão. Deus continua tendo um plano para o seu povo, né? Para os judeus, só que eu não vejo, a Bíblia não ensina que eles são a nação exclusiva de Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia não ensina que Deus os rejeitou. Então você tem que ler, por exemplo, Romanos 11. Em Romanos 11, Paulo explica muito bem esse assunto. Paulo diz, por exemplo, ele compara Cristo a uma videira, Israel como os galhos que estavam conectados a essa videira. Depois ele diz que por causa da rebelião, da rejeição a Cristo como Messias, certos galhos foram cortados. E outros foram enxertados, neste caso os não-judeus. Todos nós. Olha que interessante, nesta videira, que é Cristo, ele quer ter judeus, cristãos, muçulmanos, ateus que venham a crer, ele quer reunir toda a humanidade nesta videira que é Cristo. Então o que acontece? Israel foi escolhido como povo especial de Deus para evangelizar outras nações ou como instrumento de juízo sobre as nações ímpias e assassinas. Quando eles rejeitam totalmente o Messias, eles perdem este posto de povo escolhido, nação escolhida, mas sem com isso Deus rejeitar o seu povo. Deus não rejeitou. O que ele fez agora? Em Cristo, ele pega os crentes no Messias, os judeus cristãos, outros cristãos, reúnem todos num só corpo espiritual que é a igreja, para continuar esse trabalho de evangelização, ok? Então, os judeus são abençoados por Deus como qualquer outra pessoa que trabalha com dedicação e que sabe fazer negócios. Ok? Agora, temos que ter um equilíbrio. Leia Romanos 11 e aí você vai ver que Deus não rejeitou-os como filhos, como nação para ser salva.
Agora, ao mesmo tempo, para eles serem salvos, eles precisam sim estar ligados à videira, senão essa salvação não vai ocorrer. Muito bom. Vamos para um breve intervalo, aproveite o intervalo, faça a sua pergunta, manda para a gente e a gente volta já já. Já estamos de volta, mande a sua pergunta para o nosso SMS, o número é 12 981510101. Olha só a pergunta que chegou do José Augusto, que ele é lá de Salto, em São Paulo, ele diz o seguinte: boa noite, Tito e professor Leandro Quadros, admiro muito Na Mira da Verdade e estou aprendendo muito com vocês. Obrigado, José Augusto, pela sua participação aqui, a sua pergunta foi pescada. Eu gostaria de perguntar, para ouvir a resposta da Bíblia. Jesus realmente transformou a água em vinho ou foram pessoas que ali estavam e que encheram os barris de vinho? Sou católico, obrigado pela atenção. Eu pergunto, pois ouvi de pastores que não foi milagre, sim pessoas que doaram vinho e fiquei confuso. Olha aí, professor, será que tem pastores falando isso, que não foi um milagre de Jesus? Mas eu queria que você respondesse aí, baseando-se na Bíblia, como o José Augusto pediu aqui. Afinal de contas, aquele vinho foi realmente um milagre? Foi a água transformada em vinho? Muito boa pergunta. Obrigado, nosso querido irmão católico, por sua confiança no nosso programa. É uma honra para nós termos você participando aqui conosco. Meu irmão, quando algum pastor ou qualquer líder religioso questiona os milagres de Cristo, é porque ele está com algum problema na sua vida espiritual. Ele está tendo influência, possivelmente, de alguma corrente teológica mais liberal. Tá? O liberalismo teológico é muito perigoso. Ele tenta desmerecer os milagres da Bíblia porque ele não consegue, esse tipo de teólogo não consegue entender isso do ponto de vista racional. Ou seja, ele coloca a razão humana como critério para avaliar o texto bíblico. Isso é muito perigoso. A Bíblia quer transformar a razão humana, quer santificar o ser humano. Então a razão não pode ser critério autoritativo. Nós usamos sim a razão, Deus é o criador dela, tá? Mas Deus está acima desta razão. Então, por exemplo, quando você lê João capítulo 2, você vê que esta afirmação que fizeram para o irmão, ela não tem fundamento nenhum, porque é um milagre realmente. Vou ler aqui para você, João capítulo 2, a partir do versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ele não está sendo aqui mal educado com a mãe, tá? De acordo com o doutor, como é que é o nome dele? Não vou lembrar agora. Um comentarista do Evangelho de João, esse termo aqui, mulher, né, seria na nossa cultura assim, madame. Ele está tratando a mãe com respeito, mas ao mesmo tempo dizendo para ela: olha, eu sei o meu momento, ok? Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, que é uma medida, não é? Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E elas se encheram totalmente. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia.
manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então veja, os discípulos creram aqui que Cristo era o Messias justamente porque ele transformou aquela água em vinho de uma forma sobrenatural. Não tinha um porquê, não é, de eles crerem em Jesus como Messias se os serventes simplesmente trouxeram um vinho que foi doado. Então, meu irmão, este pastor que fez essa afirmação, fez uma afirmação totalmente absurda, totalmente infundada, tá? Que é claro aqui que Cristo dá uma ordem e um milagre acontece. Alguns argumentam assim, ó, mas é difícil de crer nisso, né? Porque Jesus transformou a água em vinho. Veja, as pessoas creem no maior de todos os milagres, de que o mundo foi criado. Hoje se sabe que a matéria não é eterna. Muitos creem na evolução, obviamente, mas há, por exemplo, teólogos liberais que até creem na criação. Se Deus consegue criar algo a partir do nada, seria difícil para ele criar algo a partir de outro algo? Tem lógica. Se nós cremos na criação ex nihilo, ou seja, no latim quer dizer do nada, se cremos que Deus criou a vida do nada, a matéria do nada, por que ele não pode criar outra coisa a partir de matéria pré-existente? Então, logicamente, não há um porquê de questionar este milagre de Cristo. Então, muito obrigado, meu irmão, pela sua sincera pergunta, que nos deu a possibilidade aí de explicarmos algumas coisinhas a mais para o nosso público. Obrigado por você estar fazendo as suas perguntas aqui. Quantas pessoas nos mais diversos caminhos aqui fazendo as questões para a gente. E eu peço a você, se você é de alguma religião, fale de onde você é e a sua dúvida, porque juntos nós podemos aprender aqui. E é muito gostoso saber, meu irmão, de onde você está falando e para que a gente coloque aqui na mira da verdade também. Como, por exemplo, a pergunta da Luciana Carreiro, aqui pelo Facebook. Nós estamos transmitindo no Facebook, estamos também no YouTube da TV Novo Tempo. Então você pode compartilhar esses links para que as pessoas possam acompanhar o nosso programa também, tá bom? Olha só a pergunta da Luciana Carreiro. Boa noite, eu sou assembleiana, mas vivo num dilema terrível. Falei com o meu pastor sobre o sábado e ele me disse que Jesus é o sábado. Mas na própria Bíblia diz que Jesus não veio mudar os mandamentos e sim cumprir. O que eu devo fazer? Se eu continuar na minha igreja, eu estarei pecando contra Deus? Professor, você sabe que esse argumento de que Jesus é o sábado, né, é um termo utilizado aí no Novo Testamento, quando ele diz que ele era o descanso, não é isso mesmo? Uhum. E as pessoas acabam ficando em dúvida com isso. E na internet tem muito sobre isso, viu? Tem bastante. Eu acho que valeria a pena você falar um pouquinho e ajudar a irmã Luciana aí com esse dilema que ela está tendo aí com relação ao sábado descrito na Palavra de Deus. Recentemente eu fiz um reel e também um vídeo no meu canal no YouTube para comentar essa argumentação de que já que Jesus é o nosso descanso em Mateus 11, 28, então não precisamos do sábado. É uma argumentação, obviamente, que não tem fundamento, por alguns motivos, eu vou citar apenas alguns. Por exemplo, quando Cristo fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Isso não anula o descanso sabático, da mesma forma que Deus, que era a fonte de descanso do povo de Israel no Antigo Testamento, o fato de Deus ser a fonte de descanso do seu povo não anulou a observância sabática. São coisas complementares e mesmo que sejam diferentes. Nós descansamos em Deus, em Cristo, todos os dias da semana. Só que Ele criou um dia em especial para o adorarmos. Isso desde o Gênesis capítulo 2. Se você analisar uma coisa interessante, em Gênesis 2, 2 e 3, é dito que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Tá? Se nós formos seguir esta linha argumentativa de muitas pessoas, de que o descanso em Cristo substitui o sábado, nós vamos entrar aqui numa contradição lógica em Gênesis 2. Por quê? Se há alguém que descansava, diríamos assim, que estava em plenitude na presença de Deus, era Adão e Eva. Né?
Adão e Eva viviam na presença de Deus. Só que apesar deles viverem na presença de Deus, Deus achou importante estabelecer um dia para que eles tivessem uma comunhão ainda mais íntima e profunda com Deus. Aí eu pergunto, se Adão e Eva, num estado de perfeição, em que nutriam uma conversa com Deus face a face, precisavam de um dia de repouso semanal, imagine você e eu, que somos pecadores, corrompidos e que não estamos mais na presença de Deus como os nossos primeiros pais. Então não dá para argumentar que o descanso em Cristo substitui o sábado, porque senão eu vou ter que argumentar que a presença, a vivência plena de Adão e Eva com Deus tornaria o sábado desnecessário, mas o Criador não fez assim. Então, se o Criador não fez assim, quem é um ser humano pecador para querer mudar esta realidade? Não é? Outro detalhe importante, o sábado, será que quando Deus criou o mandamento do sábado, e quando deu o sábado em Êxodo 20, 8-11, Deus não previu que a igreja judaico-cristã continuaria guardando o sábado e ao mesmo tempo descansando em Cristo? É claro que previu, né? Você vê, por exemplo, os cristãos, décadas após a cruz, continuaram guardando o sábado. Em Mateus 24, 20, Jesus disse para eles, referindo-se à destruição de Jerusalém que ocorreu 70 anos, no ano 70 depois de Cristo, ele falou assim, orem para que a fuga de vocês não se dê no inverno e nem no sábado. Por que ele citou o sábado? É óbvio que o sábado estaria sendo observado por eles ainda. A fuga no sábado iria proporcionar que eles transgredissem o sábado, e se o cerco fosse ali, ia ser mais fácil pegá-los ainda de surpresa, porque estariam todos adorando a Deus. Então veja, Cristo nessa referência de Mateus 4:20, ele mostra que no ano 70 depois de Cristo, o sábado continuaria sendo guardado por judeus cristãos. Por quê? Porque eles não entenderam que o descanso em Cristo anularia o sábado. Então você fez muito bem, minha irmã, em mencionar Mateus 5,17. Jesus fala que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Então, lógico, não estou questionando a sinceridade do seu pastor. Ele é muito sincero, com certeza. Porém, você vai perceber, minha irmã, que vai chegar o momento em que ao você ter esse contato mais próximo com a palavra de Deus, você permanecer congregando na sua igreja, infelizmente, vai ser inevitável. Não é? Deus pode ter planos, sim, de que você permaneça mais um tempo na sua igreja, até para você ensinar essas verdades aos seus irmãos, mas Deus também pode ter como plano, e é o mais provável que isso aconteça, que você agora passe a congregar numa igreja que observa o sábado. Por quê? Tem um princípio bíblico aqui, lógico, não está falando do sábado aqui, não é? Mas tem um princípio que eu acho que vai ajudar você a tomar uma decisão, óbvio, em oração, tá? Vou ler aqui um texto para você que se encontra, deixa eu ver se é onde eu estou pensando. Deixa eu ver se é Amós. Vamos ver aqui. Não é Amós 3,7, Amós 3,8. É no livro de Amós? Pelo que eu me lembro, eu não lembro, é no livro de Amós. Fala assim que é uma pergunta. Deixa eu ver se está no capítulo 3 ou capítulo 4, depois eu vou tentar achar aqui, é assim, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então esse é um princípio que você deve considerar. Amós 3,3, veja 3,3. Obrigado, isso, 3,3. Eu li 3,7, não era 3,7. 3,7 fala de outra coisa. 3,3, ó. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então aqui é uma pergunta retórica, né? Não.
pessoas que não estão de um acordo não vão andar juntas. Então, uma das duas coisas, ou o seu pastor vai estudar esse assunto com você e vai aceitar também a doutrina do sábado, e na igreja dele a doutrina vai passar a ser ensinada, ou você vai acabar congregando em uma igreja que aceite o sábado como dia de guarda, como o verdadeiro dia do Senhor. Então, o que eu sugiro para você, minha irmã? Ore a respeito, Deus tem planos para você a respeito disso, continue com esta sua decisão bonita de basear a sua fé num assim diz o Senhor e não num assim diz o pastor. Tá? Não estou dizendo que não é importante a liderança pastoral, é uma obra sagrada, importantíssima, tá? Só que quando o assunto é definir verdade, o nosso critério de definição de verdade, o critério para o cristão é a Bíblia, não é um pastor, não é um sacerdote, não é ninguém mais. Confiamos nos líderes, sim, isso tem que ser feito, mas o critério final é a Bíblia. Deixa eu sugerir para você um dos materiais. Estou com ele aqui na minha mão, professor. Você tem um material aí sobre o sábado? O sábado da criação. Pronto, então o Tito vai mostrar esse material, eu vou pedir para você, ó, ligue agora mesmo para o Novo Tempo, ligue agora mesmo, 2127-3121, não é? O telefone. Nós vamos ter uma equipe para lhe enviar este material de presente. Você vai ligar, você vai pedir essa revista e nela você vai entender a doutrina do sábado. E você vai ver uma coisa muito interessante. A doutrina do sábado está intimamente relacionada com a doutrina da justificação pela fé. Quando alguém fala assim, que os que ensinam a doutrina do sábado, os adventistas do sétimo dia ensinam uma salvação pelo sábado, isso está longe da verdade, da realidade. Quem afirma isso porque ele não entende o que diz, ele não leu o assunto. Então você não vai acreditar nessa falácia. Você vai pedir a revista, vai estudar, vai ver que é uma doutrina bíblica, que não contradiz a justificação pela fé. E eu tenho certeza, minha irmã, que muito mais luz o Espírito Santo vai dar para você. O Tito vai lhe mostrar a revista e vai dizer para você, telespectador, como que você poderia pedir agora mesmo esse estudo bíblico da Novo Tempo. Olha aqui, eu queria mostrar para você essa revista aqui, ó. O Sábado da Criação. Uma revista com vários temas falando sobre o sábado. Olha só, a lição 1, origem e significado. Paraíso perdido, por que Deus criou o sábado? Operação da liberdade. O sábado e os profetas, Jesus e o sábado, Jesus, Senhor do sábado, Paulo e o sábado, o domingo na Bíblia, o sábado em Daniel e Apocalipse, o sábado em Apocalipse 13 e 14, redescobrindo o prazer do sábado. São vários temas que você pode solicitar essa revista, essa aqui, ó, o Sábado da Criação. Você pode ligar agora para a gente, 0 operadora 12 2127 3121 e a gente vai enviar para você gratuitamente essa revista sobre o tema do sábado. Talvez não só a nossa irmã que fez a pergunta, mas muitas pessoas que nos assistem, nos acompanham aqui, podem ter uma certa dúvida. E essa revista tem vários temas, e tudo baseado na Bíblia, que você pode acompanhar e tirar as suas conclusões. Talvez você fale assim, olha, eu não acredito nessa questão do sábado, mas vou pedir a revista para ver o que eles estão falando. Então faça isso, peça agora mesmo. Nós teremos o maior prazer em enviar para você. É só ligar para a gente, 0 operadora 12 2127 3121. Faça o seu cadastro e ela vai chegar gratuitamente para você, tá bom? Você não vai pagar nada, graças ao projeto Anjos da Esperança, que a propósito, daqui a pouquinho, nós estamos ao vivo aqui, daqui a pouquinho, eu e o professor Leandro vamos dar uma passadinha ali no Anjos e essa semana eu vou estar com vocês também no Anjos da Esperança. Então, acompanhe a programação da Novo Tempo, tá bom? Nós vamos para um intervalo rápido, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente, estudando a Palavra de Deus. Esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo e tem várias formas de você participar. Através do SMS, o número é 12 98151 0101
pelas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt e Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Muito bem, a questão é a seguinte, a nossa produção está andando pelo Brasil aí e procurando pessoas que possam ter algum tipo de dúvida sobre a palavra de Deus. E hoje temos mais uma questão que foi aí pescada no meio da cidade. Vamos ver? Oi, meu nome é Franciele, eu tenho uma dúvida sobre a passagem de Apocalipse, na interpretação de João, como nós devemos interpretar essa parte? Olha só, obrigado pela sua participação, Franciele. Professor Leandro Quadros, essa questão da interpretação do Apocalipse, ela gostaria de tirar dúvidas sobre isso. Como é que é isso? João teve uma visão e aí ele escreveu todo o livro do Apocalipse, é isso? Muito boa pergunta da Franciele, porque existem realmente diferentes métodos de interpretação do Apocalipse. Antes de eu fazer uma breve explanação a respeito, eu quero ler aqui para você o que seria o Apocalipse, até para nós desmistificarmos a ideia de que o Apocalipse é um livro impossível de ser compreendido ou que a ênfase do Apocalipse se encontra em tragédias, calamidades e tudo mais. É porque a palavra Apocalipse, né, ela foi ligada a isso, especialmente pela nossa cultura, por Hollywood e por aí vai. Só que o que acontece? Vamos ler aqui Apocalipse 1, 1 a 3, para você ver que não só pode, como deve ser interpretado o livro. Revelação de Jesus Cristo. Veja, a palavra aqui, Apocalipse, no grego, é a palavra revelação. Então, o nome Apocalipse, no grego bíblico, significa revelação. Quer dizer que Deus não está aqui dando-nos um livro misterioso que não possa ser compreendido. Ele aparece, sim, de uma forma simbólica, pictórica, mas Deus retrata a história da humanidade de uma forma pictórica, porque essas imagens eram bem conhecidas pelo público original. E aí você pergunta, mas e por nós? Nós temos a própria Bíblia como aquilo que vai nos orientar a montarmos o quebra-cabeças profético para entendermos. Então a linguagem do Apocalipse é pictórica, porque era conhecida pelo público, porém a própria Bíblia dá o significado dos símbolos. Aqui eu já estou dando uma dica para você. Você tem que deixar que a Bíblia interprete os símbolos do Apocalipse. E considerando que João utilizou-se muito da linguagem do livro de Daniel, Ezequiel e outros livros, né, do Antigo Testamento, mas esses dois em especial, e Levítico, temos que recorrermos a estes livros quando vermos expressões que dizem respeito a esses livros. Tá? Então diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E aí o verso 3, bem-aventurados, já feliz, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo da volta de Jesus, do juízo final. E aí você vê primeiramente que há um convite e há uma bênção para quem lê e ouve, ou seja, se é revelação e se há uma bênção para quem lê e ouve e pratica a mensagem, quer dizer que ela pode ser compreendida, não é? E quanto ao método? Bom, existem métodos diferentes de interpretação, eu não vou me deter neles agora, todos, mas só para te dar um vislumbre. Existe o método preterista, que interpreta as profecias do Apocalipse como tendo se cumprido no passado. Preterista tem a ver com o pretérito, né? Lembra do pretérito, perfeito e imperfeito? É o passado. Então o método preterista põe ênfase no passado, ou seja, as profecias do Apocalipse dizem respeito particularmente ali ao século I. Tem a futurista, o método futurista já põe a ênfase no futuro. Tem o método idealista, ele põe a ênfase nas ideias do livro. Não, que não devemos, assim, interpretar tão profundamente o Apocalipse, vamos pegar as ideias principais
e ver o que elas têm a ver com a nossa vida hoje. E tem o método, que este sim é o método correto, bíblico, é o método historicista. Ele não coloca ênfase no passado, nem no futuro e nem no idealismo. O historicismo interpreta o Apocalipse, dá uma ênfase em todo o fluxo da história da salvação e da história humana. Ou seja, o livro tem profecias para o passado, para o presente e para o futuro. E qual é a base para crermos nisso? Há muita base, obviamente. Infelizmente, a minoria dos teólogos segue o historicismo hoje, mas a base encontramos no próprio livro, especialmente Daniel. Você vê que as profecias sobre o futuro, elas se encontram num fluxo da história. Daniel 2 e Daniel 7, por exemplo, mostra a Babilônia, que era o momento em que o profeta estava, depois Medo-Pérsia, Grécia, Roma, que é o futuro. Então você vê um contínuo histórico nas profecias apocalípticas. De modo que o Apocalipse tinha uma mensagem, sim, para os judeus cristãos do século I, mas tem uma mensagem para os cristãos hoje que aguarda a volta de Jesus. Eu sugiro que você utilize desse método, o método historicista. Tem vários livros a respeito desse assunto. Eu vou lhe indicar um, que é um comentário mais atualizado atualmente sobre esse tema, que é este livro aqui, ó. É um comentário só sobre o livro do Apocalipse, usando o método historicista. Revelação de Jesus Cristo, comentário sobre o livro do Apocalipse, de Ranko Stefanovic, ou Stefanovic, como alguns também pronunciam. Este livro você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, C de casa, P de Paulo, B de bola.com.br, ou você liga no horário comercial 0800 979 0606. É um livraço que vai lhe ajudar a entender os diferentes métodos de interpretação do Apocalipse e vai lhe mostrar que o método historicista vai extrair do texto aquilo que o texto realmente ensina. Então eu recomendo muito este comentário do Ranko Stefanovic. Muito bem, professor. E olha, aqui no Facebook, o pessoal acompanhando o programa aí, o Bianco Rodrigues também fez a seguinte pergunta. A Bíblia diz, lá em Apocalipse 16, 13 e 14, sobre o dragão, a besta e o falso profeta, que sairiam de sua boca 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que operariam sinais. A minha pergunta é a seguinte: quem é o dragão, quem é a besta e quem é o falso profeta? Olha aí, professor, ele quer saber o que está falando ali, Apocalipse 16, sobre essas 3 entidades aqui, né? O dragão, a besta e o falso profeta. A gente consegue saber quem são? Consegue. Eu não vou aqui ter tempo hábil, quem sabe, para explicar todos os detalhes, mas veja, aqui em Apocalipse 16, neste contexto, ocorre aqui as pragas do Apocalipse e dos versos 12 até o 16, estamos aqui na 6ª praga do Apocalipse. Aqui nesta 6ª praga, um secamento simbólico do rio Eufrates, porque em profecia apocalíptica, águas representam povos, multidões, nações e línguas. Você pode ler isso em Apocalipse 17:15, tá? Então, aqui nesse contexto, o secamento do rio Eufrates representa a perda de apoio político por parte dos povos que a besta do Apocalipse tinha. Tá? Eu não posso agora explicar em detalhes isso, mas só para você ter um vislumbre e aproveitar e adquirir aquele comentário que eu indiquei do Ranko Stefanovic, tá? E aqui dito no verso 13, que da boca do dragão saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que fazem sinais e enganam os reis da terra. Veja, o dragão, olha que interessante, você vê aqui dragão, besta e falso profeta. Aqui é uma trindade satânica, que se opõe à trindade bíblica. Então não é por acaso que João cita o dragão, a besta e o falso profeta. Aqui no contexto, o dragão, óbvio, é Satanás,
Você pode ler, por exemplo, o capítulo 12, verso 9. Satanás é identificado como o dragão, não é? A besta é a primeira besta de Apocalipse 13, que no estudo historicista identificamos como Roma papal, né? E o falso profeta, não é? É uma referência ali à segunda besta de Apocalipse 13, que cremos que será os Estados Unidos da América, que dará o seu apoio político às pretensões papais pouco antes da volta de Cristo, em estabelecer, por exemplo, o domingo como dia obrigatório de guarda. Você pode pensar, mas que loucura isso? Não, tem uma base bíblica, histórica. Então, por isso que eu te falei, eu não posso dar detalhes, não tenho tempo hábil para isso. Tá? Mas eu vou te dar essa explicação breve para que você possa buscar, se aprofundar mais no assunto. Aqui eu não quero ser irresponsável no programa. Eu tenho que dar para você a nossa interpretação, com base no método historicista, mas eu preciso lhe indicar dados para aprofundamento, porque também eu não quero que você acredite em algo do nada. Este programa é um programa que convida você a fazer da Bíblia o seu critério de interpretação. Então, se você aceitará essa interpretação dada pelo Na Mira da Verdade, é assim porque o Leandro disse, isso é uma loucura. Isso não é seguro para a sua fé. Então, o que você vai fazer? No programa eu não posso me aprofundar em muitas questões. Eu tenho que responder o maior número possível de perguntas nessa 1 hora. Então, o que você vai fazer? Você pega essa interpretação, pega um comentário como o do Ranko Stefanovic, lê, vê a base bíblica e do método historicista para essa interpretação e aí depois você tira uma conclusão. Também não vale dizer o seguinte, esse cara está dizendo algo da cabeça dele. Não, isso aqui tem um estudo. É um estudo do Apocalipse com o método historicista, ok? Então você pode sim identificar esses personagens, óbvio, dependendo do método que você utilizar, você vai ter significados diferentes. Se você usar o método preterista, besta, dragão, falso profeta, vão ter significações diferentes. A besta vai ser interpretada como, por exemplo, somente o Império Romano. O método futurista vai apresentar um outro significado. Agora, o método historicista apresenta este. Então, eu convido você a aprofundar-se nesse assunto para você ter uma interpretação mais bíblica e coerente do livro do Apocalipse. Muito bom, muito bom. O nosso programa está acabando aqui, mas eu acho que em 2 minutos você consegue responder essa, a da Letícia, aqui pelo Instagram. Ela diz o seguinte, o Espírito que estava sobre as águas, escrito lá em Gênesis, é o Espírito Santo, professor? Sim, cremos ser o Espírito Santo, sim. As traduções têm optado por colocar Gênesis 1:2 com letra minúscula, né? Boa parte das traduções, mesmo que outras coloquem letra minúscula, isso condiz mais com a doutrina bíblica da criação. Então, por exemplo, você vê aqui em Gênesis 1:2 que diz assim que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso aqui não é um sopro de Deus. Qual é a lógica em um autor dizer que o sopro de Deus pairava sobre as águas? Uma coisa totalmente sem sentido. Agora, quando você estuda a doutrina bíblica da Trindade, você entende que Deus o Pai, Jesus Cristo, de acordo com João 1:1-3, e o Espírito Santo, de acordo com Gênesis 1:2, as 3 pessoas da divindade estiveram presentes na criação. E a palavra se movia, em referência ao Espírito, é a mesma palavra hebraica de Deuteronômio 32:11, que fala de uma ave-mãe voando de modo vibrante e protetor sobre os seus filhotes. Então nós entendemos o quê? Que neste caos, o Espírito Santo estava ali, presente, preparando o planeta junto com Deus Pai e Cristo para criar, dar qualidade de vida para as criaturas que a Trindade traria à existência. Ok, professor, com essa nós encerramos o programa de hoje. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, e daqui a pouquinho lá no Anjos da Esperança, hein? Isso mesmo. Obrigado, Tito, por apresentar as perguntas dos nossos amigos e obrigado a você, telespectador, por sua companhia. Lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um abraço. Daqui a pouquinho a gente está aqui, ó. É só 2 minutinhos e a gente já está no Anjos da Esperança junto com você. Obrigado por acompanhar a programação da TV Novo Tempo. E aqui, você já sabe, sempre as suas dúvidas e os seus questionamentos estarão na mira
da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!